Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente quinta-feira para você, 19 de dezembro de 2024, e nós estamos como? Estamos prontos e animados para o Natal e prontos para mais um programa Momento Saúde. A apresentação é minha, Sheila Bernardes, e a gente está com o Dr. Fábio Cano, que é o nosso convidado de hoje, e nós estamos quase fechando o ano, já estamos com um pezinho lá no Natal, Dr. Fábio Cano. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Sheila, muito obrigado mais uma vez, satisfação enorme, estar aqui, falando um pouquinho mais sobre os cuidados da saúde. Muito bom poder falar de saúde, porque a gente se planeja para o Natal, já tem muita gente aí se programando para viajar, outras comprando os presentes do amigo secreto, a árvore de Natal já está montada, mas a pergunta é, e a saúde? Está realmente em dia a saúde? Então, é o que a gente quer saber de você, e você que está acompanhando pode participar e contar pra gente. 7736284210 é o WhatsApp, você pode mandar sua pergunta escrita ou por áudio. Doutor Fábio, como a gente falou muito de saúde masculina durante esse ano de 2024, se tiver algum ouvinte que fez os exames, mas não voltou para mostrar para o médico, o que a gente pode falar? Ainda é tempo, Eu acho que é importante, quando o profissional solicita os exames, estar retornando, para aquele médico que solicitou, para analisar os resultados, Porque a gente ouve muito, doutor, eu quero dar só o senhor pode só dar aquela olhadinha, E não é bem assim que a gente, trata, A gente trabalha, como uma consulta médica, Se a pessoa marca uma consulta, ele tem o intuito de fazer a consulta, de querer entender como está a sua saúde, se está em dia, se está tudo bem, Mesmo porque eu sempre digo, saúde não é apenas a ausência de doença, o bem-estar físico, social, emocional e espiritual também. Então é importante a gente ter, separar aquele tempo que você vai se consultar com o médico, com o profissional da saúde, para a gente poder entender melhor, aquela consulta que eventualmente vai levar 30 minutos, 1 hora, é o tempo que você separou para dedicar ao cuidado da sua saúde com o profissional que você teve a confiança, em estar entregando o teu corpo, para o cuidado melhor, da saúde em si. É verdade. Dezembro é o mês do Natal, e quando o assunto é saúde, a gente tem uma campanha importante também aí acontecendo, que é o Dezembro Vermelho, que vem trazendo um alerta sobre o vírus do HIV. E hoje a gente gostaria da sua ajuda também para conversar e discutir um pouco sobre as infecções que são sexualmente transmissíveis. Exatamente, Sheila. As ISTs, as famosas infecções sexualmente transmissíveis, ela acabou mudando o termo, porque antigamente era chamado de doença sexualmente transmissível. Só que hoje em dia, nem todo tipo de infecção, ela vai manifestar sintomas, causando as doenças. Então, por isso que acabou mudando-se a terminologia deste tema, Então, a gente chama de ISTs, abreviadamente, como infecções sexualmente transmissíveis. E é um tema de suma importância, porque anualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente faz diagnósticos de mais de 1 milhão de infecções sexualmente transmissíveis, o que é um número bem alarmante, Então é importante as pessoas utilizarem preservativos, métodos para evitar essas contaminações. E o que preocupa é que nem todas as infecções sexualmente transmissíveis apontam sintomas, Tem algumas delas que são silenciosas. Como que faz para a pessoa saber se ela tem ou não uma infecção sexualmente transmissível? Exatamente, Sheila. Esse tipo de diagnóstico a gente só vai conseguir realizar através dos exames de sorologias. As principais sorologias que a gente acaba recomendando como teste rápido seriam as infecções pelo vírus do HIV, hepatite B
hepatite C e a sífilis. Só que em algumas delas, né, nessas infecções, elas não vão manifestar sintomas. Então a pessoa pode ser portadora desse vírus ou dessa bactéria e não apresentar sintoma algum, estar com o corpo clinicamente assintomático, né? De forma que existem algumas outras infecções que podem sim manifestar sintomas, que não necessariamente o diagnóstico será feito através de exames, né? Pode ser feito o exame clínico, é o exame físico que o médico vai analisar aquele homem ou aquela mulher que vai fazer o diagnóstico, sendo que pode ser feito inclusive a recomendação do tratamento. Aí, muito importante. Quem quiser fazer um teste, por exemplo, um teste para saber se tem HIV, precisa do pedido médico ou ela pode chegar direto, procurar um posto de saúde, procurar um laboratório clínico e realizar? Sim, qualquer pessoa, né, se eventualmente teve alguma contaminação, seja uma contaminação por material perfluorocortante, né, ou uma atividade sexual desprotegida, ela pode ir em qualquer pronto atendimento e solicitar esses testes rápidos, sendo que é muito importante a pessoa ter aquela ciência do que a gente chama de janela sorológica, né, que se num curto período ele teve uma eventual contaminação e o exame veio negativo, não quer dizer que ele não seja portadora, né, daquela doença. Então, em algumas situações, a gente recomenda depois de 6 meses, que é o tempo de janela sorológica, em torno de 180 dias, repetir o exame novamente, tá? De forma que esse teste rápido, né, em algumas situações, ele não vai demonstrar se a pessoa tem, né, a imunidade, por exemplo, para o vírus da hepatite B, que existe vacina, né? Então, às vezes, a pessoa só vai mostrar nesse teste rápido que a pessoa não tem o vírus da hepatite B, só que não fala se ela está protegida ou não, né, contra o vírus. Então, em algumas situações, a gente, além de fazer o teste rápido, que sai na hora, né, a gente recomenda fazer o teste sanguíneo colhido no laboratório. Tá? Em algumas situações, né, como existem vacinas, é possível prevenir, né, que a pessoa, né, tenha a manifestação pelo vírus, por exemplo, da hepatite B. Às vezes tem alguém ouvindo a gente agora e pensando assim, poxa vida, tive um contato, uma relação desprotegida, eu gostaria de fazer esse teste, mas eu tenho vergonha, vai que alguém descobre que eu tenho algo. Existe um sigilo, né? Um cuidado em relação a isso por parte dos profissionais de saúde, né, doutor Fábio? Com certeza, né? E toda vez que é solicitado, por exemplo, quero fazer o teste rápido, né? A gente tem que pedir autorização para aquela pessoa se ele realmente quer colher o teste ou não, né? Então a pessoa assina um termo de consentimento, né? E tudo o que for feito acaba entrando como sigilo médico, porque entra numa questão de ética médica, né, que existe até o nosso código de ética médica, né, que a gente acaba tendo que deixar aquele paciente, né, sob sigilo médico. Então, inclusive a consulta médica. Quando o assunto são as infecções sexualmente transmissíveis, quais são as que mais acometem homens? Existe um ranking mais ou menos das infecções que mais acometem os homens? No caso dos homens, o que é mais frequente, né, rotineiramente, são as uretrites, que são as infecções, né, que eventualmente aquele homem teve a relação sexual desprotegida, né, e que adquiriu um corrimento uretral, né? Seja uma infecção por uma bactéria chamada Neisseria gonorreia ou uma infecção chamada Chlamydia trachomatis, que o diagnóstico é eminentemente clínico, é através da consulta médica, pelo exame físico, tá? E que a partir desse diagnóstico a gente já pode realizar o tratamento. Não há necessidade de colher exames, né? Como a gente recomenda em alguns casos, né, que é o famoso pedido do painel sorológico, que a gente investiga todos os outros tipos de bactérias que podem estar envolvidos, tá? Mas habitualmente uma das mais frequentes seriam essas uretrites. Existem outras infecções que não vão manifestar eventualmente sintomas, né, como a infecção pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, que vai ser o diagnóstico através clínico,
né, do exame físico, com a apresentação de verrugas genitais, né, na área externa, tá? Tanto do homem como eventualmente na mulher. E na mulher, quando é feito o diagnóstico, é através até do preventivo, do exame preventivo, que é o Papa Nicolau na mulher, né? É claro que podem apresentar verrugas no órgão genital externo da mulher também. Então é importante, né, fazer eventualmente aquele autoexame, né, eventualmente está no banho, analise o seu órgão genital, veja se está tudo bem. Se estiver com alguma anormalidade, procure sempre uma ajuda médica. Existem outras infecções, por exemplo, como o herpes. O herpes, existem 3 tipos de herpes. O herpes tipo 1, que é o herpes labial, o herpes tipo 2, que é o herpes genital, e o herpes zoster, que é o vírus da varicela zoster, que pode acometer pessoas que têm uma imunodepressão, que é uma queda da sua imunidade, através de algumas lesões pustulosas, vesiculosas, bolhosas, na região do dorso, nas costas, né, na região dorsal, aqui na região do tórax também, né? E aí existem vacinas, né, que podem prevenir a agressividade dessas infecções. Dá pra gente ainda se apegar às vacinas aí para o enfrentamento de tudo isso. Tratamento e prevenção é o que a gente quer saber daqui a pouquinho, no próximo bloco. É já já. Nós estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde nessa quinta-feira. O Dr. Fábio Cano, médico urologista, que está conversando com a gente, explicando várias questões sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E o que a gente tem de uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, para quem teve o diagnóstico, doutor Fábio, de alguma infecção sexualmente transmissível? Como é que está a questão das vacinas em relação a isso? Em relação ao tratamento, né, existe tratamento, tá? Para algumas doenças que eventualmente a gente não tem cura, tem como estagnar a doença, né? No caso do HIV, a gente mantém a contagem de carga viral zerada, né? Com a contagem de CD4, que são as células de defesa aumentadas, tá? No caso da hepatite B também a gente faz o tratamento com o intuito de estagnar a doença para que ele não tenha complicações no futuro, né? Da hepatite C também. Da sífilis, por exemplo, a gente tem como fazer um tratamento curativo, né, a fim de se evitar a progressão da doença, porque a sífilis existem 3 fases da doença: sífilis primária, secundária e terciária. No caso de algumas doenças como as uretrites, né, a gente faz o tratamento também à base de antibióticos com o intuito de evitar complicações. Então, no homem, ele pode ter, se não tratado de uma forma adequada, estenose da uretra, o que pode comprometer, né, sintomas urinários. Ele vai ter um jato fino, fraco e comprometer a saúde urinária a longo prazo, tá? Em relação aqui às vacinas, Sheila, é muito importante a gente salientar, né, que as vacinas elas vão evitar a contaminação de algumas doenças, né, que são muito agressivas. Por exemplo, no caso do HPV, né, a vacina do HPV já foi um tema bem discutido aqui, mas sempre é importante salientar a importância. A vacina é dada de forma gratuita, né, pelo Sistema Público de Saúde para meninos e meninas de 9 a 14 anos, né, principalmente essa população que ainda não teve o contato, né, com a atividade sexual, tá? Porque o vírus do HPV se adquire através do meio sexual, né? E no caso das mulheres podem levar ao câncer do colo uterino e nos homens ao câncer de pênis. Existem outros locais também que esse HPV pode acometer, na região do canal anal, tá? Região de orofaringe, né? Então é importante, né, ter essa vacinação. É claro que o HPV existem mais de 200 tipos de vírus, tá? A vacina ela vai prevenir contra os sorotipos mais graves desse vírus, tá? Para aquelas pessoas que já iniciaram atividade sexual e que não tomaram a vacina quando eram crianças, adolescentes, eles também podem tomar pelo meio privado, tá? Sendo que até os 20 anos é uma dose. Dos 20 aos 45 anos são 2 doses com intervalos de 6 meses. E para aquelas pessoas que são portadoras do vírus do HIV, também é importante salientar a importância dessa vacina. Normalmente são 3 doses por conta do imunocomprometimento, né, decorrente da doença do HIV. Tá?
Outra vacina muito importante salientar é o vírus da hepatite B, né? Esse vírus, essa vacina da hepatite B, normalmente a gente já toma, né, logo que nasce, tá? Logo na maternidade, né? São 3 doses habitualmente, uma vacina, né, no primeiro, no 0, depois de 60 dias e depois de 6 meses da primeira dose, sendo que ela é fornecida de forma gratuita na rede pública, independente se a pessoa já tomou ou não a vacina, tá? E ela vai prevenir contra o vírus da hepatite B, tá? Se a pessoa eventualmente sofre alguma contaminação, né, por um acidente pérfuro cortante, né, ou tem um contato sexual sem preservativo, ele vai ter a imunidade contra o vírus, de forma que de tempos em tempos é importante aquela pessoa fazer os exames de sangue para saber se ela tem o vírus de proteção, porque em torno de 10% da população geral, né, elas acabam perdendo essa imunidade a ponto de eventualmente precisar fazer uma 4ª dose adicional, que é uma dose de reforço, tá? Então é importante fazer os exames para avaliar se a saúde está em dia, tá? A hepatite, doutor Fábio, ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível? Sim, Sheila. O vírus da hepatite B ou vírus da hepatite C pode ser adquiridos, né, por meio de contato sexual. Tá? Sendo que, né, muita gente fala que, por exemplo, a cirrose só se adquire, que é uma complicação do fígado decorrente de ingestão de bebida alcoólica, mas muito pelo contrário. Né? Se não tratado a hepatite B ou a hepatite C, a pessoa pode evoluir para uma cirrose, né? De forma que a cirrose também não quer dizer que seja só por conta desses vírus. Existem casos de cirrose, né, por conta da esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? Então a gordura no fígado, é importante a pessoa também fazer o tratamento, né? Ter uma alimentação balanceada, né? Atividade física, perder peso, né? Ter aquele controle adequado do peso, que são peças fundamentais, né, para um cuidado da saúde como um todo. Aí, no finalzinho do primeiro bloco, você falou para nós sobre os herpes. Às vezes essas pessoas se queixam de algumas feridinhas que dão na boca. É sintoma também do herpes? Sim, Sheila. O vírus do herpes, ele vai se manifestar de acordo com a imunidade daquela pessoa. Então é importante, uma vez que a pessoa adquiriu o vírus, ela pode ter ao longo de sua vida, né, oscilações da sua imunidade a ponto de manifestar essas lesões, né, bolhosas, seja através do herpes tipo 1, que é o labial, o herpes tipo 2, né? E para aquelas pessoas que têm esse vírus, elas podem tomar uma vacina que se chama Shingrix, que é uma vacina que só é dada, infelizmente, no meio privado, né? Mas que ela vai evitar complicações do herpes, né? Existem alguns casos de herpes, inclusive oftálmico, que podem acometer a região ocular da vista, né, das pessoas, né? O herpes zoster, que são lesões dolorosas, né, na região do dorso, né, na região do tórax, que vão dificultar até na hora de respirar, a pessoa sente desconforto. Olha só. Tá? Então, é uma vacina também que é possível a pessoa adquirir, né, no meio privado, para evitar esses tipos de complicações, inclusive, né, estéticas, né, porque podem ficar sequelas na pele decorrente dessas lesões do herpes zoster. Você falou para nós já de algumas vacinas e, sobretudo depois do período da Covid-19, algumas pessoas têm apresentado resistência ao uso das vacinas. Para quem está ouvindo a gente pensando, vacina, não sei, já tomei uma dose, 2, 3 da Covid, não quero mais saber de vacina, porque existem essas falas. O que dizer para quem está pensando dessa forma quando o assunto são as vacinas? Primeiro de tudo, né, aquela pessoa tem que se informar, né, de um meio de comunicação correto, tá? A vacina, uma fonte segura, né, doutor Fábio? Uma fonte segura, exatamente. A vacina do Covid, a gente diz que é um capítulo à parte em relação às vacinas como um todo, né? Existem vacinas muito bem estabelecidas, né, que previnem doenças graves, né? Por exemplo, a poliomielite, tá? Hepatite B, tá? Febre amarela,
tá? Então é importante a gente ter aquele calendário vacinal em dia, né? Então se eventualmente por a pessoa perdeu, né, teve o extravio do cartão vacinal, vá ao posto de saúde, né? Faça o máximo de vacinas que você consegue realizar de forma gratuita, tá? Que aí, assim, mas eu já tomei a vacina da hepatite B quando era criança, tá? Tomar a mais não vai ser o problema. O problema vai ser tomar de menos e não ter, né, aquele comprovante né, aquele documento que comprova que você está vacinado. Para quem teve, quando a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, eu acho que muita gente pensa logo no HIV. Para quem teve um diagnóstico confirmado, nós sabemos que o tratamento tem que ser contínuo, não dá para abandonar o tratamento. Eu queria aproveitar a sua presença para reforçar isso para quem teve um diagnóstico positivo do HIV e está nos escutando nesse momento. O que a gente pode falar? Então, aquela pessoa, né, que foi contaminada, né, que às vezes não sabe o porquê que tem esse vírus, né, tem que manter um acompanhamento médico. Tá? Esse tipo de acompanhamento, né, vai ter total sigilo médico, assim como qualquer outra consulta. Uma simples consulta de rotina tem o sigilo médico. Tá? E isso daí ele vai trazer somente benefícios para aquela pessoa. Porque antigamente falava-se muito que o HIV, não, eu tenho o vírus do HIV, vai ter um fim trágico, vou morrer. Não é bem assim, né? O vírus do HIV é muito diferente da AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência aguda, decorrente do vírus do HIV. Tá? Então, ser portador de HIV é diferente de AIDS. É muito importante salientar isso daí. Tá? E faça o seu acompanhamento médico, né, com um médico de confiança, né, um infectologista, que vai saber tratar de uma forma muito adequada, né, todas as queixas relevantes, né, ao paciente. Existem todos esses caminhos aí que você trouxe para nós, mas o melhor para todo mundo que está ouvindo esse programa agora chama-se prevenção. Cuidado, autocuidado, prevenção. Sim, com certeza, Sheila. Eu falo que hoje em dia, né, a medicina ela está muito avançada, né? Então o objetivo principal hoje, né, nós da área da saúde, né, é prevenir doenças e promover saúde. É claro que, se diagnosticado alguma doença, que seja o mais precoce possível, né? Porque fazendo o diagnóstico precoce, as taxas de cura são muito altas, tá? Na grande maioria das doenças. Agora, em algumas doenças que infelizmente a gente ainda não tem a cura, que a medicina ainda está buscando a cura para essas doenças, tá? A gente vai tentar, né, zerar, né, contanto que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Tá? A pessoa que eventualmente, né, no caso do HIV, foi diagnosticado, né, ela pode viver, né, ter uma expectativa tão alta quanto uma pessoa que não tem HIV. Né, estando com a contagem, né, de vírus zerada, né, uma qualidade de vida adequada, mantendo bons hábitos de vida, uma alimentação saudável, né, praticando atividade física, tá? Fazendo os exames regulares, ela consegue ter uma excelente qualidade de vida. Tá aí. Doutor Fábio, obrigada mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Já começo a agradecer por hoje e pelo ano todo. Todas as suas vindas aqui foram muito produtivas, a gente aprende muito com você. Eu acho que os homens estão tendo a oportunidade de uma virada de chave, de que não é mulher só que cuida da saúde, homem também precisa se cuidar. Até o nosso próximo encontro, porque esse ano você ainda volta aqui no programa, né? Opa, volto sim, se Deus quiser. E no próximo ano também já marco presença aqui. Estaremos juntos. Saúde para todo mundo, obrigada pela sua presença. Este programa já está disponível na íntegra no canal no YouTube para você assistir a gente. E ainda estamos disponíveis também nas principais plataformas digitais, Spotify e outras. Amanhã a gente fecha a semana junto. Um beijo para todos vocês. Até amanhã.